Bom dia, boa tarde ou boa noite, como é que vão todos vocês? Tudo bem? Gente, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Sistec Informática, nosso canal de conhecimento de Linux, tá? Eu vou pedir a vocês encarecidamente que deixem o like no vídeo, ajuda muito o canal, dá uma força pra gente aqui, tá bom? Bom, desta vez a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, que é um vídeo que não terá slides. Então vocês vão ter que me ver o tempo todo e vão ter que acompanhar o que eu vou falar. Por que isso? Porque esse objetivo, ele é um objetivo muito curto, muito pequeno, ele não tem nenhum comando a ser executado, ele não tem nenhum comando a ser colocado, é apenas um conceito, que é o conceito do objetivo 102.6. Vamos lá no slide da LPI, tá? Aqui está, é o objetivo 102.6, que fala sobre conhecimentos de convidados de virtualização, tá certo? Aqui, peso 1, ou seja, geralmente, vou colocar assim uma pergunta sobre ele, diz, candidatos deverão entender as implicações de uma virtualização e do cloud computing usando um sistema Linux como convidado. Entendimento do conceito geral de máquinas virtuais, containers, entendimento de elementos comuns a máquinas virtuais do IaaS Cloud, como computadores, instâncias de computadores, blocos de armazenamento e rede, entendimento das propriedades únicas de um sistema Linux quando eu tenho que fazer a mudança para ser clonado e usado como um template. Um template em português eu não consigo trazer, mas é uma coisa na linguagem informática que é bem simples de entender. É entendimento de como as imagens dos sistemas podem ser usadas para o a clonagem, o desempenho, o deploy, desenvolvimento de máquinas virtuais, instâncias de cloud e seus containers, entendimento das extensões de Linux para integração com o Linux, com a sua virtualização, certo? E conhecimento do Cloud Unit. Veja só, os termos usados serão a Virtual Machine, Linux Container, Application Containers, drivers de convidados, SSH Hotkeys, The Bus Machine ID. Então vamos lá. O que é a máquina virtual? Na realidade, há dois conceitos que a gente precisa entender. Existe a virtualização e a paravirtualização. Então são dois conceitos que são parecidos, mas não são iguais. A virtualização ele é utilizado usando um componente de acesso, um componente de rede, um kernel compilado, que ele vai dar acesso ao meu host, ou seja, ao meu convidado, a ter acesso direto aos componentes de hardware, tá certo? Isso é uma paravirtualização. Por exemplo, eu posso criar uma máquina que eu tenho esse meu computador, por exemplo, ele é um Core i3, certo? Com 4 núcleos. Então eu posso dizer o seguinte, olha, você vai separar um núcleo desse para mim, para eu poder usar nessa máquina. Esse outro núcleo, pode usar naquela outra máquina. Compartilha as memórias, então isola as memórias, então compartilha elas. Pega o teu DVD, pega a placa de rede, compartilha essas informações. Isso é o acesso da virtualização, acesso direto ao meu hardware, através de uma máquina que seria a máquina ideal para o uso do meu sistema. E existe uma paravirtualização, que é bem parecido o conceito, mas a ideia funciona um pouco diferente. Principalmente quando eu preciso fazer algum tipo de compartilhamento. Eu consigo compartilhar processadores, eu consigo compartilhar placa de rede, eu consigo compartilhar mouse. Isso, tanto na virtualização quanto na paravirtualização, é possível fazer. A diferença de um para o outro é a forma de tratamento que eles têm em cima do hardware. Em cima de uma paravirtualização, eu posso simular um hardware que ele possa não existir na minha máquina. Qualquer motivo, não vou questionar isso aqui, certo? Mas a máquina virtual, na realidade, ela é nada mais nada menos que um arquivo único, onde é guardada ali dentro informações do sistema, ou seja, da máquina em si, totalmente configurada e pronta para ser usada. Os arquivos internos que foram instalados, se eu peguei peguei um VirtualBox da vida, ele não vai falar de aplicativo, ele quer falar do conceito, mas vamos para poder haver um entendimento melhor. Você pega o VirtualBox.
Ou então você pega o KVM, tá? Ou então você pega o... Tem um outro que eu estou querendo lembrar o nome dele aqui, mas daqui a pouco eu lembro. São aplicativos que, quando você cria uma máquina virtual, ele cria um arquivo, tá? E esse arquivo pode ser expansível ou não, dependendo de como você configurar. E qual é a diferença disso? É que o expansível, você imagina que você cria um disco de 50 GB e diz que ele é expansível até 50 GB, ele não vai buscar os 50 GB de imediato no teu disco. Ele vai crescer até atingir os 50 GB, certo? Mas você pode também criar um arquivo único com 50 GB. Qual é o problema de um para o outro? Nenhum. A diferença é quando eu vou fazer uma cópia, se eu vou fazer um backup. Se eu pego ele expansível, eu vou copiar apenas o que foi expandido. Eu tenho um sistema operacional que eu instalei, imagina lá um Windows 10 da vida, que ele sozinho consome 20 e poucos gigas. E você vai ter um disco de 20 e poucos gigas, 18 gigas. Então você instalou o Linux, o OpenSUSE, por exemplo, que ele ocupa 6 gigas, com tudo que tem lá dentro. Então você começa a colocar arquivos, colocar aplicativos, instala, atualiza, e ele vai crescendo, e você vai crescendo de acordo com o arquivo. Quando ele é expansivo, você copia o tamanho exato do que está lá. Quando você não escolhe o expansivo, você escolhe ele fixo, ele vai copiar 50 GB, vai reservar o arquivo de 50 GB, e o backup será dos 50 GB, independente que você tenha espaço ou não, porque você disse que ia usar todo aquilo ali. Tá? Linux Container de Application Containers. O Linux Container seria o seguinte, eu poder fazer com que minha aplicação, que está virtualizada, eu consiga replicar ele em outras máquinas, tá? Fazendo com que essas máquinas passem a serem usadas em outros computadores. Tá? Guest Drivers seriam drivers de convidado. Aí eu tenho, todos eles têm, KVM tem, VirtualBox tem, juro que eu vou lembrar daqui no final desse vídeo qual é o nome do outro. Tá? E o SSH é um aplicativo de acesso remoto criptografado entre dois pontos, tá certo? Perdão, um campo criptografado entre os dois pontos, aonde eles vai ter mais detalhes lá, mas eu posso ter chaves que ficam guardadas nos serviços, nos servidores, clientes. Eu posso fazer o seguinte, criar uma conexão segura entre um computador e outro computador, para fazer com que eles se conversem, fazer com que, por exemplo, gerar um cloud, ter 3, 4 computadores sendo usado, certo? 3, 4 computadores sendo usado, processando uma mesma informação. Eles, para conversar entre si, não é aberto, porque senão eu vou estar com problemas e ter problemas de acesso para ser invasão. Tá? Então, o que acontece? Eu posso gerar chaves, certo? Para fazer com que a criptografia de um host, eu tenho um computador guardado, sei lá, vamos imaginar, eu tenho uma matriz que fica em Recife, e eu tenho uma filial que fica em Olinda, e eu preciso que esses caras se conversem entre si para dividir processamento, ou qualquer coisa desse tipo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu gero uma chave no servidor, dizendo que minha estação, ou o meu outro servidor, da filial de Olinda, vai fazer uma conexão direta com o meu servidor. Tá? Isso seriam os SSH, as chaves SSH para o meu convidado ou para convidados, tá certo? Na qual eu posso fechar um canal aqui, eu fecho um canal entre o meu servidor e a minha estação, e dali eu posso rodar o meu Linux lá da minha estação, lá no servidor, como se isso fosse um multiremoto, tá? Muito usado na época da Novell, na época de 1900 da região Novell, tá certo? E para cada máquina, para cada coisa que se tenha, é criada uma identificação. E não importa em que posição ele saia. Para vocês entenderem a ideia da identificação é o seguinte. Antigamente existia, até hoje existe, mas não é mais usado assim. Barra dev, barra SDA, indicando que seria o meu primeiro disco, certo? Então você bota lá, barra dev SDA 2. Então minha raiz está lá em barra dev SDA 2. Até aí, ok. Então você troca de computador. O SDA é o primeiro disco da máquina, certo? Então o teu disco chegou lá sendo como SDB, que é o segundo disco da tua máquina. Quando for dar o boot pelo segundo disco, o que acontece? Ele vai procurar quem? Barra dev SDA2. Só que do SDA2 na outra máquina é uma swap, então ele não vai conseguir startar.
Para isso foi criada uma identificação, que não importa em que posição você coloca SDA, STB, STC, STD, STF, não importa, ele vai ter uma identificação única apontando para aquele dispositivo. As máquinas virtuais também têm essas identificações. Eu vou dar um exemplo aqui do VirtualBox. Para vocês entenderem que identificações são essas. Deixa eu ficar aqui, ok. Eu vou chegar aqui em VirtualBox, apertar aqui VirtualBox VM, certo? Aqui eu tenho algumas máquinas que foram criadas e dentro dela, opa, não está aqui não, aqui. E dentro dela eu tenho esse carinha aqui. Eu vou clicar